E ainda falando sobre este assunto, o crescimento dos índices de obesidade no Brasil, com base em dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025, apontam que 31% dos adultos brasileiros já convivem com a obesidade, enquanto 68% da população adulta apresenta algum grau de excesso de peso. Os dados acendem um alerta para a saúde pública. Se nenhuma medida efetiva for tomada, até 2044, quase metade dos brasileiros poderá estar obesa. Mas será que tem solução? Para falar do tema, hoje eu recebo o médico cirurgião bariátrico do HGG, o doutor Eduardo Diniz, que já está aqui comigo. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jaque, obrigado pelo convite. Doutor, agora os números, são alarmantes, e preocupantes. Na sua visão, o que tem levado a esse crescimento tão rápido da doença nos últimos anos, Hoje é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, o 11 de outubro, e a gente tem trabalhado justamente nessa questão, no foco para conscientizar a população sobre a importância da obesidade, e os números são realmente alarmantes, são preocupantes. A gente trabalha com 20% da população no Brasil, algumas estatísticas até mais do que 20%. O acesso a dietas ultraprocessadas, hipercalóricas, os maus hábitos alimentares, a questão do sedentarismo, da inatividade física, mas é importante lembrar que isso é apenas uma ponta de um iceberg. O paciente obeso ele tem um desbalanço hormonal energético, o paciente tem um componente genético que leva ele a isso. Então são uma série de fatores, é importante no enfrentamento da doença a gente enfrentar todas essas condições. Quando a gente fala sobre mudança na rotina, por onde começar? Hoje a gente vê muita gente optando por medicamentos. É realmente a melhor saída? O primeiro passo, mais importante, é entender que é uma doença que precisa de tratamento, é uma doença grave, uma doença complexa, uma doença recidivante, é progressiva. E o tratamento deve ser contínuo. Então, o primeiro passo sempre é importante marcar um especialista, cuidado com dietas da moda, cuidado com medicamentos da moda. A partir dessa avaliação inicial, o paciente sempre precisa ser direcionado para o melhor tratamento. E o especialista vai poder te direcionar. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ter um diagnóstico preciso, e a partir desse diagnóstico preciso, ele vai fazer o tratamento mais adequado, porque cada caso é particularizado. Agora, doutor, quando é que a pessoa pode perceber e saber que, de fato, ela já está obesa, já está entrando nesse cenário? A gente tem definições bem claras acerca da obesidade, que é o índice de massa corpórea. Então, se o paciente já tem um IMC acima de 30, ele é categoricamente um paciente obeso. A partir daí ele vai ter índices variados de IMC, ele vai ter que classificar obeso leve, obeso moderado, obeso grave, dependendo disso tudo. Mas é fácil, são medidas antropométricas, peso dividido pela altura ao quadrado. Entendi. Geralmente quando procura uma nutricionista faz a bioimpedância, A bioimpedância é excelente para essa avaliação, porque além desse diagnóstico de IMC, você tem um estudo da composição corporal, a quantidade de massa gorda, a quantidade de massa muscular. Agora, doutor, hoje as pessoas associam muito o emagrecimento como até uma questão estética, Então, quando a gente fala sobre emagrecimento, a pessoa fala assim, o pessoal quer ser magro para ser bonito. Mas como mudar essa visão para as pessoas entenderem que, de fato, é relacionado também à saúde? Só através de informação, através dessas oportunidades, através de datas como essa, para a gente mudar esse conceito. Então, precisa entender que é uma doença grave e que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. E o paciente precisa entender também que esse tratamento precisa ser feito de maneira contínua, e através dessas informações a gente precisa entender que o paciente ele não é obeso por uma opção pessoal. Por aquelas várias causas ele se tornou obeso. Então, como não é uma opção pessoal, a gente tem uma série de estereótipos sobre o obeso, aquela questão de ele come muito, o obeso é desleixado, isso aí são mitos, são estereótipos, devem cair por terra justamente para o paciente procurar assistência, procurar tratamento. E justamente por isso que muita gente demora tanto a perder quilos, muita gente demora o tratamento. Quando que a pessoa pode pensar já numa cirurgia bariátrica, doutor? Para a cirurgia bariátrica, a gente tem critérios bem definidos. Primeiro, o mais importante é a intratabilidade clínica. Geralmente, esses pacientes têm um histórico de tentativa de vários tratamentos que não surtiram o efeito esperado, porque além de perder peso,
é fundamental que ele mantenha esse peso perdido. Isso aí que vai ser determinante para a melhora da condição de saúde desse paciente. Então, se o paciente tem esse histórico de intratabilidade, já tem um IMC acima de 30, ele já pode procurar um especialista, porque ele é um candidato potencial à cirurgia bariátrica. As pessoas geralmente quando fazem essas cirurgias e voltam tudo novamente, o senhor acredita que por quais fatores? Normalmente, esses pacientes têm um histórico de não segmento. Antigamente, esse pessoal falava, operei, minha vida está resolvida, então não existem soluções mágicas, não existe soluções mágicas. O paciente precisa fazer um segmento com um cirurgião, com a equipe multidisciplinar, com nutricionista, com psicólogo, justamente porque, como é uma doença recidivante e que precisa de um tratamento contínuo, esses pacientes normalmente têm esse perfil, pacientes que fogem do consultório, que perdem esse segmento, e ou pacientes que têm um histórico de ingesta excessiva de álcool. Você acredita que o Brasil precisa investir mais nessa questão de educação alimentar e políticas públicas voltadas para esse tema? Ah, sem dúvida. Essa é uma estratégia, principalmente porque, como você referiu no início, tem aumentado demais já há alguns anos de maneira contínua os índices de obesidade. E como a obesidade tem um fator determinante genético, isso é principal, isso é primordial nas faixas etárias mais jovens, que tem aumentado os índices de obesidade em crianças e adolescentes. Então essas estratégias ainda de hábitos, de melhora de hábitos, de prática rotineira de atividade física nessa faixa etária é determinante, porque ainda a genética não se manifestou. Então esse tratamento deve investir principalmente nessa questão de prevenção nessa faixa etária. Agora, doutor, para a gente finalizar, acho que está muito na moda agora as canetas emagrecedoras, né? O Ozempic, Monjaro, e realmente é o que é mais falado, aí, principalmente nas redes sociais. Muita gente usa sem prescrição médica, sem um acompanhamento médico. Qual a orientação que o senhor deixa para essas pessoas? Às vezes até mesmo pelo desespero, né, de ter tentado outras coisas. A pergunta é ótima, porque realmente qual que é a realidade do consultório hoje? Um número crescente de pacientes que fazem um uso pessoal, fazem uso sem indicação, sem necessidade, sem prescrição, sem acompanhamento. Os medicamentos têm um potencial excelente, mas assim, tem muitos efeitos colaterais. Esses pacientes normalmente não voltam para o consultório do especialista, mas em pronto atendimento. Então, efeitos colaterais muitas vezes graves. Até os medicamentos são comprados sem indicação, medicamentos de origem duvidosa, que podem dar sérios problemas. Então, assim, aproveitar sempre opinião, indicação, a prescrição e acompanhamento, que são ótimos, tem indicações bem precisas o uso dessas canetas. Todo cuidado é pouco, né, doutor? Sim, claro. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Doutor Eduardo Diniz, que é cirurgião bariátrico lá do HGG. Obrigado pelas informações, pela presteza. Sempre bem-vindo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Ótimo final de semana.